O Pablo Picasso foi o artista mais rico e famoso do século XX. O estilo dele é instantaneamente reconhecível, com o nariz apontando para direções estranhas, olhos desalinhados, linhas desajeitadas, mas mesmo assim os trabalhos dele vendem muito bem. Esse quadro aqui foi vendido num leilão em Londres, na Christie's, por 106.482.500 dólares. O quadro se chama Nu, Folhas Verdes e Busto. Ele escolheu pintar assim, apesar de aos 16 anos já saber pintar perfeitamente figuras humanas em perspectiva, em composições clássicas. Ele rompeu com 500 anos de refinamento artístico para inovar e chocar o mundo. A pergunta é, por que ele fez isso? Isso teve alguma influência no mundo? Pode deixar. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881. A educação artística dele começou em casa. O pai era professor de arte. Aos 13 anos, ele entrou para a Academia de Artes de La Lonja, em Barcelona, onde o pai lecionava. E ele estudou também na Academia de Artes de Madrid. Ele, com 18 anos, na virada do século, foi com o melhor amigo Carlos Caça-Remas, esse é o Picasso, foram morar em Paris. Naquela época, Paris era considerada a capital mundial da cultura. E eles eram jovens e imediatamente se apaixonaram pela vida noturna da cidade. Paris também era considerada a capital do pecado, com centenas de bordéis lotados de anarquistas e artistas se afogando em absinto, e o Picasso e o Caça-Remas se juntaram a eles. O Caça-Remas vivia um conflito. Ele arrumou uma namorada, era apaixonado por ela, mas era impotente. E ele bebia demais, talvez em consequência disso. E uma noite, em 1901, ele, num bar lotado, se levanta, faz um pequeno discurso e atirou-se com uma arma e atirou na namorada. Ela, percebendo o que ia acontecer, desviou e a bala passou de raspão no pescoço. Em seguida, ele apontou a arma para a própria cabeça e se matou. Essa tragédia gerou um trauma, um impacto imenso na vida do Pablo, e por razões óbvias, mas também por culpa, dizem que ele era afim dela e que eles tiveram um caso. O Caça-Remas virou personagem central nas pinturas do Pablo. E esse foi o início da fase azul. Ele ainda não era um pintor conhecido, mas contribuiu com a consagração da cor azul na história do modernismo como a cor da tristeza. O estilo é clássico, mas cheio de simbolismos. Naquela época, os pós-impressionistas como Paul Cézanne, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec já tinham rompido com as leis das composições clássicas da perspectiva, e a gente pode notar essas influências na fase azul do Picasso. Ele ainda não era um pintor conhecido, ele não era um revolucionário. Então, naquela época, os pintores daquela época estavam seguindo mais ou menos as mesmas influências. A fase azul durou 3 anos. Em 1904, ele alugou um apartamentinho no Montmartre, se apaixonou pela Fernande, e esse foi o início da fase rosa. Foi uma fase muito feliz, não só pela Fernandes, mas também por começar a ter algum sucesso comercial. As pinturas atraíam a atenção de empresários apoiadores. Na minha percepção, uma carreira artística, ela se sustenta num tripé de talento, apoiadores e vendas. Se você tiver os três, a carreira se mantém. O Van Gogh tinha muito talento, um apoiador e 0 de vendas. E a baixa autoestima provocou o suicídio dele. O Gauguin também, embora tivesse alguns apoiadores e algumas vendas. Esses são exemplos de pintores tristes, embora hoje o recorde de fortuna paga por uma pintura é do Paul Gauguin,
300 milhões de dólares pelo quadro Quando Você Vai Casar Comigo, que foi comprado pelo governo do Catar. Mas, voltando ao Picasso, com a fase rosa, os temas mudaram. Então, ele saiu de uma tristeza subjetiva e entrou numa fase de comunicação mais abrangente, uma fase mais leve. E ele manteve ainda as pinceladas impressionistas da adolescência, o simbolismo e as composições clássicas. Mas, por alguma razão, ele saiu disso para isso. No mundo onde a civilização testemunhou invenções como a lâmpada elétrica, o cinema, a fotografia, aviões, a mera imitação da realidade através da pintura passa a ser obsoleta. O mercado queria novidades. Tem uma lenda que diz que ele, doidão, de porre, disse que com a invenção da fotografia, o artista, o pintor, não tem razão para viver. Verdade ou não, eu considero isso uma profecia. Hoje, ninguém precisa ser um Caravaggio para registrar uma cena. Basta usar um celular, apertar um botãozinho. Esse quadro é o Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, e essa pintura foi considerada uma divisora de águas. Ela marca um rompimento entre as artes do passado e do futuro. As mulheres eram distorcidas e angulares, era um insulto a quem estava acostumado com a beleza das pinturas do Louvre daquela época, ou seja, a sociedade parisiense e a mundial. Só que a necessidade da criação de um estilo novo era fundamental para a sobrevivência da pintura. Isso estava na cabeça de muitos artistas desde o final do século XIX, mas ninguém tinha essa coragem. Os impressionistas foram os primeiros revolucionários e o sucesso demorou a vir. O Picasso teve essa coragem, o quadro é extremamente radical, a feiura da pintura é quase uma beleza diabólica que provocava o público e ainda provoca até hoje. Ele se juntou a um outro artista radical, que foi o Georges Braque, e juntos criaram o cubismo, que se caracteriza pela fragmentação das imagens, como se pudessem ser percebidas por pontos de vista diferentes simultaneamente. O cubismo foi, esse quadro é o acordeonista de 1911, Picasso. O cubismo teve um impacto imenso na cultura. O termo ficou associado à sofisticação, à inovação e influenciou, por exemplo, a Art Deco na arquitetura. Ela absorveu os elementos abstratos e geométricos do cubismo. Nos anos 20, a Art Deco estava em todos os lugares, desde eletrodomésticos, móveis, até arranha-céus. Isso graças a Demoiselles d'Avignon. Esse é um exemplo de arquitetura cubista. É o Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, que foi inspirado no quadro O Acordeonista do Picasso. Tem vários outros exemplos de arquitetura cubista no mundo. Tem, por exemplo, o recém-inaugurado, ultramoderno, o Disney Hall, em Los Angeles, que é um teatro da Disney. O Picasso teve muitos relacionamentos amorosos. Essa, por exemplo, a característica que mudava de musa, mudava o estilo. Essa é a Olga, com quem ele se casou em 1918, e a gente nota que o estilo não era muito inovador, é quase um retorno ao realismo. Só um minutinho, deixa eu ver. Os casos dele, a diferença de idade nos casos que ele tinha era muito grande, mas isso não afetava a intensidade. Depois da morte dele, em 73, duas viúvas cometeram suicídios em decorrência da ausência dele. Uma delas foi a Maria Teresa, que tinha 17 anos quando eles se conheceram, ele tinha 45 e ainda era casado com a outra. Mas os casos dele são muitos e não cabem nessa mini palestra. Eu tenho muita história para contar. Mas foi um fato histórico
que provocou a criação da pintura mais famosa da carreira dele, Guernica. Em 1936, a Espanha vivia uma guerra civil brutal e, no ano seguinte, a Alemanha, apoiando o lado fascista, bombardeou Guernica, matando mais de 1.600 civis. Isso, claro, chocou o Picasso e essa pintura representa os horrores da guerra. Nela a gente pode perceber uma mãe agonizando, segurando o cadáver do filho. Essas imagens foram depois reproduzidas em várias manifestações anti-guerras pelo mundo. O quadro hoje está em Madrid, mas tem uma réplica dele no salão de imprensa da ONU, em tapeçaria. Em 2003, houve um episódio que provou o quanto essa obra ainda é poderosa. O governo americano estava querendo apoio do mundo para aprovar a decisão deles de invadir o Iraque. E alguém do governo, da equipe deles, notou que o local onde o secretário de Estado Colin Powell ia fazer a palestra era justamente onde estava a réplica da Guernica. Então, antes do discurso, alguém chegou lá e estrategicamente cobriu o quadro com um pano azul. O Picasso foi um revolucionário, foi um ícone, ele deixou mais de 43 mil obras de arte pelo mundo e tudo que ele tocava virava ouro. Ele era uma espécie de Midas, né? Não foi à toa que a Citroën lançou o carro Picasso. E nos anos 50 ele adotou esse visual de pescador usando uma camisa listrada, e muitos artistas quiseram se apropriar dessa ideia para unir o nome deles ao sucesso do Picasso. Andy Warhol foi um deles. Isso é só uma coincidência. Esse foi o fim da palestra. Muito bem.